Tarde, Folena. Opa, você imagina demorou aqui para entrar, agora entrou. Seja bem-vindo, Folena, como é que vai? Tudo bem, Andréia? Boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando. Uma satisfação, André, estar contigo aqui. Massa, satisfação nossa. Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou baixar aqui, eu vou trazer aqui um vídeo. Nós vamos começar, na verdade, né? Nós vamos começar falando sobre o caso Marielle. A gente fala do caso Marielle, parece que até mentira, né, Folena? Parece até que é um. Eu vou primeiro passar para você fazer aqui um apanhado geral rapidinho e já vou trazer esse vídeo, que é um vídeo do Aura, que são os promotores falando sobre o resultado. Mas parece que a gente, né, é um passo pequeno, porque a gente ainda quer saber quem foi o mandante, a gente ainda precisa saber e punir os mandantes, mas, Folena, é contigo. O que significa, nesse primeiro momento, essa condenação? Olha, André, é como a juíza fez constar na sentença, né? O homicídio por si só é um crime traumatizante, segundo a juíza, e é verdade. Ainda mais no caso desse, né, envolvendo uma pessoa tão importante, pessoas tão importantes, né, no caso a Marielle, né, o seu motorista, a Fernanda, que era assessora dela, num momento tão difícil do estado do Rio de Janeiro, que foi exatamente no momento político que tinha uma intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Então, e que não produziu aquela intervenção, né, aquela jogada política do Temer, né, para o seu governo, né, utilizando o estado do Rio de Janeiro, a questão da segurança pública no Rio de Janeiro, tudo isso, sabe, foi realmente traumatizante e está sendo traumatizante, porque nós não temos, André, né, os executores já desde 2021, se não me engano, 2020, né, nós já temos uma 19, melhor, 2019, nós já tínhamos a ideia de quem eram os executores, né, quem estava executando o crime, estavam presos. O problema todo é saber quem foi os mandantes, quem são os mandantes. Né, pela delação deles, né, tanto do Rony como do outro seu ajudante, né, o motorista, né, teria sido aí a família Brazão, o deputado Brazão, o conselheiro Brazão, né? Então, mas é uma delação, né? Isso depende de provas ainda, provas necessárias, confirmação de tudo isso. Então, realmente, é uma etapa importante para a família, né, para a sociedade, mas ainda não é a solução do caso. Né? A sociedade brasileira, em particular do Rio de Janeiro, por tudo que se passa no Rio de Janeiro, André, são décadas de opressão, de esvaziamento do estado do Rio de Janeiro, que nós temos presenciado. Particularmente, eu estou no estado do Rio de Janeiro, o estado onde eu resido, vivo, e o que nós temos constatado ao longo de décadas é exatamente o avanço do crime organizado, da milícia, do tráfico, e uma despreocupação por parte da classe dominante do Rio de Janeiro com a população pobre, preta, periférica. Na quinta-feira, por exemplo, da semana passada, André, uma das principais vias de acesso da cidade, a Avenida Brasil, ficou por horas fechada na altura de Parada de Lucas, né, um lugar importante, uma ação policial completamente, sabe, assim, ineficaz por parte da polícia do Rio de Janeiro, em que cidadãos, trabalhadores ficaram sem se locomover na cidade e pessoas, inclusive, diretamente envolvidas naquilo. Ou seja, há uma falência, né, da segurança pública do estado do Rio de Janeiro, é algo que não é de agora, só vem se agravando, e o que é mais grave, André, né, o assassinato da vereadora Marielle, do seu motorista, a tentativa de assassinato da sua assessora, coloca luzes, né, sobre a questão da segurança pública, a questão política, né, como se isso avançou. Né? Teve uma CPI no Rio de Janeiro, na época presidida pelo ex-deputado Marcelo Freixo, que a Marielle era assessora dele, participou também, que era exatamente para investigar as milícias, o avanço das milícias. Essa CPI, né, que foi importante, né, colocou muitos milicianos na cadeia, ajudou a colocar, mas a milícia só tem avançado. Bairros inteiros do Rio de Janeiro são tomados pela milícia. As pessoas têm que pagar para ter acesso à luz,
a internet, a gás, a água e a própria segurança. Ou seja, o Estado, que tem o monopólio da violência, da segurança, não está dando segurança às pessoas, aos trabalhadores. Ao contrário, os trabalhadores estão entregues à própria sorte. Então, eu li a sentença da juíza, né, que confirma a decisão do júri e a condenação tanto dos dois executores, mas como a juíza deixa na decisão dela, né, esse assunto está em aberto, e eu digo até mais, André, que está em aberto, na verdade, nesse assassinato de Marielle, que tinha um envolvimento político, eles queriam matar o deputado Marcelo Freixo, né, isso dito pelos próprios executantes inicialmente. Quer dizer, é algo assim que você veja o tamanho do envolvimento do crime organizado dentro da estrutura do Estado do Rio de Janeiro. O que é mais grave, que isso tem se espalhado para diversos outros estados brasileiros. Então, é uma coisa muito séria que precisa efetivamente uma revisão séria, André. Não é jogar palavras por parte dos políticos aí, fico só jogando, porque, na verdade, nós temos um problema seríssimo na segurança pública brasileira. Então, nós temos que, como sociedade, repensar isso, porque, além de todo o flagelo que é imposto à classe trabalhadora brasileira diariamente, que é reprimida, que é explorada, e ela não tem segurança. Então, é um desinteresse total da classe dominante com relação aos trabalhadores, e todos os dias extermínios são feitos na periferia. Tudo isso é um reflexo de uma sociedade, né, de uma classe dominante não comprometida com o seu país. Né? Aquilo que eu sempre falo, André, é uma classe dominante que não tem um projeto de soberania, de desenvolvimento. Daí passa, né, sem dúvida, esse assassinato da vereadora Marielle, que eu volto a ressaltar, André, socorreu durante um período de intervenção na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Os interventores da segurança pública, os militares que foram ali colocados, o chefe da intervenção pública no Rio de Janeiro foi o Braga Neto, o vice-presidente, foi candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, que disputou a eleição de 2022, foi ministro de Bolsonaro, um expoente ministro do Bolsonaro, que está inelegível. Esses militares, não conseguiram, nessa intervenção, sequer apurar quem foram os executores. Se apuraram, pelo menos não divulgaram. Isso só veio a público depois que acabou essa intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Então, André, são coisas que são feitas de forma política, sem nenhum interesse, e as coisas não mudam. Não mudam. Então, daí eu volto a dizer, né, a preocupação que nós temos que ter constantemente como sociedade, né, e isso vale para o campo democrático, popular e progressista, sabe, André? A luta que se trava no Brasil, né, de um lado é esse lado, né, da classe dominante, que nós estamos vendo aí, né, por séculos, vamos colocar assim, por séculos, né, só de opressão, repressão, não aponta uma solução para a maioria, não vão apontar. Então, cabe ao lado do campo democrático, popular e progressista, quando chegam a governos, como hoje, por exemplo, mesmo o governo do presidente Lula, sendo um governo de frente ampla, montar soluções. Esse é o papel do campo democrático, popular e progressista. É fazer esses enfrentamentos. Não é deixar as coisas correrem sem tratar, sem enfrentar, sem medo. Não pode ser tratado com medo. Isso tem que ser tratado realmente com coragem. Isso tem que ser por parte do nosso campo, do campo democrático, popular e progressista. É isso que a Marielle Franco estava tentando fazer no exercício da sua função de vereadora. Segundo apurações, né, que se apontam, ela estava exatamente fazendo um enfrentamento com a milícia também, com relação à questão de ocupação irregular de terras dentro do perímetro urbano da cidade do Rio de Janeiro, a especulação imobiliária. Então, quem está por trás disso? Exatamente a classe dominante. Então, André, como você colocou, esse julgamento de hoje, eu coloco como o início. E daí um chamado
para toda a sociedade brasileira a partir do caso de Marielle. Infelizmente, Marielle morreu, né, o seu chofer morreu, né, e nós não temos mais a presença deles, as famílias, né, as famílias enlutadas, nosso todo respeito a eles, e vai se fazendo parte dessa justiça, como disse a juíza, parte dessa justiça. Essa justiça não está concluída, falta muito ainda para se concluir. Muito bem. Folena, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro colocar o vídeo, a gente vai, né, pegar essa parte do depoimento dos promotores e depois a gente volta para fazer um comentário, e aí tem algumas questões também que eu vou trazer para a gente, tá? Vamos lá. O fato de não ter sido uma pena máxima faz com que vocês se mobilizem por um recurso ou está suficiente? Bom, em primeiro lugar é isso, eles foram condenados. Agora é uma questão técnica, nós não tivemos ainda acesso à sentença, vamos olhar a sentença com calma, e aí nós vamos ver se é ou não o caso de recorrer. A princípio, pelo que foi lido ali, muito rapidamente, nós percebemos uma diferença de 20 anos do Elcio para o Rony, né, e nos pareceu uma discrepância grande, mas óbvio, eu não vi ainda o fundamento né, que a juíza invocou. Nós vamos ver isso com calma, nós vamos analisar, não sou só eu, é uma equipe, e nós vamos analisar isso com calma, e se for o caso, vamos recorrer, seja do Rony, seja do Elcio, seja dos dois. Como é que o senhor classificaria o dia de hoje, depois de 6 anos, 7 meses e alguns poucos dias? Olha, é um dia histórico para o Ministério Público, para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil. É um dia importante para a Justiça, né? Nós conseguimos, depois de tanto tempo, a primeira condenação. Já tínhamos outras condenações nesse caso, mas nenhuma por homicídio. Então, é um marco, sim, é um marco para o Ministério Público. Doutor Eduardo, como é que fica a questão da delação premiada do Lessa e do Elcio? Essa sentença que foi decretada hoje pode ter causar algum problema? Porque na delação foi, no acordo está classificado que ele ficaria até 18 anos em regime fechado. Como é que fica isso? Olha, o Ministério Público não se manifesta sobre os termos do acordo. Na verdade, o que importa como eu disse aqui, disse isso ontem, para ter acordo, para o acordo valer, nós precisamos de condenação. Não existe acordo, nesse caso, sem condenação. Se eles saíssem, falei isso para os jurados, se eles saíssem daqui absolvidos, o acordo deixava de valer imediatamente. Então, assim, na verdade, o acordo não versa sobre a pena em si, mas sobre seu cumprimento, e esse acordo vai ser cumprido na forma que ele está lá. Tanto o acordo do Elcio, os acordos do Elcio e do Rony Lessa. Aí, nesse caso, como lá está estabelecido que ele vai ficar 18 anos em regime fechado, ele vai cumprir essa pena que foi determinada aqui, os 18 anos fechados, e os demais seriam... Eu não vou me manifestar sobre o teor do acordo, quanto cada um vai ficar. Na verdade, o que eu posso assegurar é que eles vão cumprir 30 anos de pena, que é o máximo previsto na legislação, obviamente, com uma progressão diferenciada em razão do acordo. Os senhores acreditam que os réus, após terem feito a delação premiada, vão recorrer dessa sentença por conta da quantidade de anos? Olha, os réus, isso é bom que fique bem claro, né? Qualquer réu, seja ele quem for, tem direito de defesa. As defesas aqui fizeram o papel delas, defenderam os réus com maestria, os réus foram defendidos, o Estado democrático de direito exige isso, que todo réu tenha direito de defesa. Então, se eles resolverem, aliás, segundo a nossa legislação, sequer é preciso que a defesa técnica queira recorrer. O próprio réu tem o direito de recorrer, ele pode querer recorrer. Então, assim, é um direito deles. Quanto a isso, o Ministério Público, a única coisa que fará será apresentar suas razões, se for o caso contrário, se for o caso favorável, o recurso deles conforme for a convicção. Lá dentro, só uma pergunta, lá dentro a juíza deixou um aviso muito sério aos Elcios e esses estudos que existem. Concorda com esta opinião da juíza que isto
isto é um aviso muito sério para casos Olha, eu acredito que não só esse, mas toda condenação, seja criminal do Tribunal do Júri, especialmente no Tribunal do Júri, porque são crimes dolosos contra a vida, mas toda condenação criminal é um recado para aqueles que pretendem no futuro fazer algo parecido. Então, seja nesse caso, seja em qualquer outro, a condenação é sim um recado da sociedade que não aceita, que não admite esse tipo de atitude. Nesse caso, em especial, devido à sua repercussão, ao fato de que isso extrapolou as fronteiras, eu acho que sim, é um recado forte da Justiça do Rio de Janeiro, é um recado do Estado, e aí dizendo o Estado, a nação, né, o Brasil, é um recado importante da Justiça, que a Justiça... Mas é só por ser este caso? Não, acho que, como eu disse, qualquer condenação criminal é um recado para aquele que fez, é um recado para aquele que pretende fazer. Então, mas neste caso, pela repercussão, eu acho que nós temos uma repercussão maior desse recado. Helena, passo para você fazer um comentário. Não, André, o promotor foi muito claro, né, na sua exposição, né, deixou aí com muita clareza tudo. Então, é isso. Foi dado um recado, né, com relação a essa condenação. Na verdade, acredito que esse recado seja principalmente, né, para aqueles que, no Rio de Janeiro e no Brasil todo, ainda têm comportamentos, né, que, infelizmente, se é costumeiro no país. Diversos assassinatos políticos, né, que ocorrem no país. Né? Agora, recentemente mesmo... Para quais órgãos? Pois é. Porque para quais órgãos? Porque a gente sabe muito bem, como você mesmo disse, está tudo, né? Vamos usar até a expressão, está tudo dominado. Porque, né, o Rio de Janeiro, a partir da milícia, ficou com... E a coisa cresceu, chegando na política, chegando na polícia, chegando na política, no judiciário. Esse recado foi para quem? Para a polícia, para o judiciário, para todos? Como é que você vê isso? Eu não percebia na palavra do promotor um recado para órgãos. Para entidades. Sim, enquanto assim. Não, exatamente isso. Eu quero contextualizar o que você falou, que é importantíssimo, André. Na verdade, ele se dirige à sociedade, ao país, uma resposta que está sendo dada diante de um grave homicídio. Mas o recado mesmo, André, que tem que ficar, né, e não é de agora, veja, Chico Mendes, né, Irmã Dorothy, né, Eldorado dos Carajás, são diversos assassinatos, chacinas, né, no Rio de Janeiro. A quantidade de chacinas no Rio de Janeiro, André, sem resposta, é gigantesca. É gigantesca. Inclusive, às vezes, até mesmo o próprio Ministério Público, né, defendendo autos de resistência por parte da polícia. Então, o recado que eu acho que deve ficar para a sociedade brasileira, se é possível um recado nesse sentido, é que, né, espero que o aparelho de justiça do Brasil, né, do Rio de Janeiro, atue. Esse caso foi muito lento, vamos ser sinceros, foi muito lento. Há muitas dúvidas ainda, né, com relação aos os mandantes, não os executores, mas os mandantes desse delito. Está em aberto. Isso está em aberto. Então, esses casos de assassinato, encomenda, André, só para lembrar uma coisa, aqui no Rio de Janeiro, né, nesse caso, isso ganhou luzes no caso da Marielle logo em seguida, e a tal da intervenção não resolveu também, tem o escritório do crime. Tinha um escritório do crime. Pessoas recebem para matar pessoas no Rio de Janeiro. Então, o Adriano, aquele tenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro que morreu lá na Bahia, né, que dizem que tinham ligações com a família Bolsonaro, inclusive familiares trabalhando no gabinete dos filhos. Isso é uma coisa muito séria, André. Por exemplo, agora, na minha categoria, como advogado, recentemente, né, agora, semana passada, um colega advogado foi assassinado em Barra Mansa. Assassinado em Barra Mansa. Há pouco tempo, na porta, né, o escritório dele é ao lado da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Rio de Janeiro, foi assassinado um colega também advogado. Isso toda hora. Esses casos ganham repercussão pela importância das pessoas. Mas o que é mais grave, André, que o Estado, né, deve nos dar segurança, proteção.
mas isso se tornou uma banalidade. As pessoas serem assassinadas no Brasil, e particularmente agora, especificamente no Rio de Janeiro, é uma banalidade. Eu acabei de citar agora, semana passada, na quinta-feira, né, foi fechada a Avenida Brasil numa ação policial com traficantes, na Cidade Alta, ali, próximo à Parada de Lucas, né, Brás de Pina, naquela região ali. Então, você vê, as pessoas morrem, e fica por isso mesmo. E a polícia não consegue decifrar, né, os diversos assassinatos ocorridos, né, no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, por outro lado, você tem cada vez mais a expansão do crime organizado. Crime organizado esse que já começa já há um bom tempo, e o Rio de Janeiro talvez seja o melhor exemplo disso, a ocupar espaços políticos importantíssimos dentro da estrutura do Estado. Então, André, é algo realmente muito sério, né? A resposta, né, eu prefiro ficar com o que eu li na sentença da juíza, né? Estamos diante de o homicídio, é um crime traumatizante, é um crime praticado com uma grande liderança política, jovem, que tinha uma expectativa por parte dos seus eleitores, da sociedade do Rio de Janeiro, fluminense, muito grande. Então, eles mataram essa esperança da sociedade brasileira. Então, daí a necessidade de se repensar fortemente toda a questão de segurança pública no Brasil, de modo a nos dar segurança. As pessoas não têm segurança. A classe trabalhadora brasileira não tem segurança alguma, não só apenas física, como também moral. Moral que eu me refiro em todos os sentidos, no sentido desde uma casa, desde um salário justo, direito ao lazer. Não há. O que há é no Brasil, isso é indiscutível. A repressão contra a classe trabalhadora é brutal. Brutal. Eu estou me repetindo com relação a isso, mas eu estou falando algo que é uma infeliz realidade do povo brasileiro. Então, mata uma vereadora do livro da Marielle Franco, da importância que ela tem, né? E estamos aí para apurar quem são. Né? Nós não temos ainda a condenação de quem mandou matar. Não temos. Temos porque o promotor falou. A pergunta do Marcelo. Temos uma delação. Temos uma delação, 2 delações premiadas, mas, né, que necessitam, vamos também garantir o contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência, que nos é muito caro, né, que necessitam de provas para ratificar isso que está sendo delatado, para evitar, né, condenações injustas. Não queremos. Da mesma forma que nós lutamos, né, pela presunção de inocência do presidente Lula, que foi injustiçado pela Lava Jato, defendemos a todos. E como o promotor falou, a todos deve ser assegurado, inclusive para o Rony Lessa, para o outro lá, né, a ampla defesa, o contraditório e o direito de recorrer. E o direito deles de recorrer. Eles têm esse direito. Vamos assegurar. Já é o início. É um início, né, tardio, realmente tardio, mas já é o início. Mas, Andréia, fica aí, a sua provocação. A sua provocação foi muito boa. Tá? A sua provocação foi muito boa. Para aqui esse recado. Então, acredito que para toda a sociedade brasileira que tem que repensar fortemente nisso. E não está a saída dentro do projeto que foi apresentado até então pela extrema-direita. Os 4 anos de Bolsonaro do poder, representando a extrema-direita, não representou uma melhoria, né, na condição da segurança pública do Brasil, diminuição da violência. Ao contrário, ampliou a violência, aumentou a violência, inclusive com o uso de armas, né, excessivamente de armas. Muito bem, para a gente continuar, o Reginaldo Fuller brincou aqui, só o Joaquim de Carvalho é capaz de encontrar o porteiro. A gente continuou realmente querendo saber, né, onde foi parar esse porteiro. Eu acho que eu já li esse, vamos lá. Ivanildo Souto, companheiro Folena e companheira Truz, a maioria desses governadores estão a serviço do crime organizado, são coniventes com a merda colonialista e barbárica que acontece no Brasil. Andréa Mendes, foi na intervenção militar que aconteceu o crime. Como precisa de intervenção? E aí tem muitas pessoas lembrando do papel, né? Porque essa intervenção tinha acabado de ocorrer no Rio de Janeiro. Né? Acabado.
Luiz Pucinato, metade da Márcio. cidade nas mãos de milicianos e traficantes, isso é surreal e continua aumentando. Obrigada, viu, Marilúcia Ferreira, muito obrigada pelas suas palavras. A Olindina Cabral, curioso que tem muitos policiais envolvidos no Brasil inteiro. Gladys Carvalho, Andréa Folena, vivenciei bem no Rio de Janeiro dos anos 70, minha impressão. Milícia foi realizada por autoridades políticos militares e não ao contrário. Dos coroné ao império, milícia sempre foi acionado. E a Olindina Cabral lembrou que o Brasão ainda vai abrir a boca. O Congresso foi contra a sua prisão. Se você quiser comentar, é contigo. Não, eu acho que essa lembrança da ditadura militar foi muito importante, André. Porque, veja, lembrar, é importante lembrar, a ditadura militar, muitos ficam aí, né, saudando a ditadura militar, a repressão da ditadura militar, ao contrário, ela não diminuiu a violência nem deu segurança para a classe trabalhadora, ao contrário, foi quando nós vimos a expansão do Esquadrão da Morte, exatamente, né, que veio dar nas milícias, que eram servidores públicos do Serviço de Segurança Pública, policiais, muitos policiais civis, policiais militares, que eram empregados exatamente na repressão, na periferia, com diversos assassinatos, uma limpeza, vamos colocar assim, uma limpeza étnica, ou seja, não houve a ditadura militar, volto a dizer, da mesma forma que no governo de Bolsonaro, um projeto de extrema-direita, eles falam tanto em segurança pública, mas eles não apresentaram a solução para a segurança pública. Ao contrário, aumentou o número de mortes. Só tem aumentado. Então, essa lembrança que foi feita pelo nosso internauta com relação ao que se passou na ditadura militar é muito importante, porque isso é só uma evolução, isso vem evoluindo. Isso vem evoluindo. Então, desde a classe média urbana do Rio de Janeiro, que fica pedindo equivocadamente, né, que não haja pedintes na rua, né, que não tenha moradores de rua, isso só eleva o grau de violência e de injustiça, o que leva, por outro lado, que agentes do serviço de segurança passem a prestar serviços e cobrar por aquilo que não deveriam cobrar, por segurança. Ou seja, exigir um imposto privado, vamos colocar assim, para eles. Então, é esse o quadro gravíssimo que nós temos no Rio de Janeiro e que precisa de alguém com autoridade, uma autoridade política e moral muito grande para mexer nisso. Porque nós estamos falando, André, eu vi alguém, um outro internauta nosso também comentar, a questão dos governadores envolvidos com milícia. Eu não diria que os governadores estão diretamente envolvidos com milícia, não tenho como dizer isso. Mas eu posso afirmar, André, com tranquilidade, que os governadores não têm controle sobre as polícias. Não têm controle sobre as polícias. Então, isso é um fato. Daí a necessidade de se repensar o sistema de segurança. Agora, há um projeto, né, inclusive se discutiu hoje, uma proposta de emenda constitucional para revisar, né, o sistema de segurança pública. Eu não sei se a saída ainda é essa, sinceramente. Não sei. Todo o patrimonialismo brasileiro, a gente acaba sempre voltando nisso, né? A fundação da República no Brasil e a federação a partir de 1889, mas principalmente com a Constituição de 1891, teve como 2 pontos fundamentais que os coronéis venceram. Foi ter direito de demarcação de terras e o direito de ter controle sobre a segurança pública, ter polícia, sob o controle deles. Então, essa é uma característica do patrimonialismo brasileiro que tem que ser avançado. A Constituição de 88 ampliou os poderes dos municípios, que também têm o controle, né, todo o controle urbano, né, controle urbano, fundiário urbano, e também passa a ter, né, também as suas guardas municipais e o Supremo Tribunal Federal, numa interpretação da Constituição, no meu modo de ver, não está previsto isso na Constituição, porque na Constituição estava previsto que os municípios teriam uma guarda municipal para a proteção patrimonial, do patrimônio público municipal, e o Supremo Tribunal Federal incluiu as guardas municipais dentro do sistema de segurança. Ou seja, isso para mim é grave também, porque é ampliar o poder
do coronelismo. Eu chamo de coronelismo, as pessoas podem dar outro nome, mas nós não fugimos muito disso. Nós acabamos de sair de uma eleição municipal agora, em que isso está presente, está aí na votação. A votação está aí. Como que é feita a votação nas eleições municipais? Muita influência local, muito interesse, isso tudo está envolvido. Então, são problemas do Brasil que têm que ser enfrentados, né? É difícil apresentar uma solução, mas nós temos que se debruçar sobre isso. Eu não sei se passaria por uma centralização do sistema de segurança pública, ser federal, ou está como é hoje. Hoje ele é federalizado. Cada estado tem as suas polícias. Polícia civil, polícia militar. Veja, é um outro fenômeno da ditadura também. Temos polícia militar, quer dizer, uma polícia ostensiva, repressiva, né, que está aí matando. Veja o que acontece no Rio de Janeiro, as diversas chacinas. Eu poderia citar aqui um montão de chacina, desde a Candelária, Parada de Lucas, Jacarezinho, Alemão, tem um monte, eu não consigo nem mais citar, tantas que são. E agora o modelo está sendo adotado em São Paulo pelo Tarcísio de Freitas, também, com a polícia militar. Então, André, é realmente algo que precisamos pensar, é algo sério, é um assassinato de uma grande política, jovem. Você veja, eles são capazes de tudo, de tudo. Então, daí, acho que o recado que fica, os comentários também dos internautas foram importantíssimos, nos possibilita colocar, a partir da condenação dos executores do assassinato de Marielle, todo esse problema político que nós vivíamos, eu diria, por séculos e, mais recentemente, no Rio de Janeiro, por décadas, cada vez mais grave. Muito bem. Folena, para a gente seguir aqui com a nossa pauta, apesar de que tem 2 pontos aqui, que é muita gente levantando, né, o fato do condomínio, vivendas, a Barra, né, do porteiro, do Nóbrega, né, de alguma maneira ali, que tem uma relação direta. Por outro lado, tem também... Poxa, é o vizinho do Bolsonaro, né? Era o vizinho, tinha armas ali dentro, quer dizer, tem toda uma relação, né, que tem muito suspense, e o Braga Neto. Por que eu estou chamando mais uma vez o Braga Neto? A gente lembrando que foi uma intervenção federal pautada pelo governo Temer. Ela tinha feito uma crítica àquela intervenção federal também, né? E essa relação do Braga Neto ali enquanto interventora que me toca, enquanto... Tem tantas outras questões que a gente nem tem noção ainda, não é, da elucidação, mas tem porquês, né? Por isso que nós estamos deixando esse assunto em aberto. Sempre em aberto. Quem, de fato, foi o mandante? Isso não está ainda claro, volto a dizer, né? Não está claro. Aí os elementos, está aí com a polícia fazendo a investigação, a Polícia Federal, né, para apurar efetivamente, ter as provas, né, saber se são de fato os brasões, mas pode ser outras pessoas. Pode estar sendo aí tendo um desvirtuamento, né, de fato de quem foi o mandante, mas isso cabe às autoridades investigar. Esse caso começou com a Polícia do Rio e depois foi federalizado. Hoje ele está federalizado. Então, está aí aberto. Então, nós, como sociedade, estamos exigindo, precisamos saber com certeza, com clareza, quem foram os mandantes. Há muitas dúvidas. Ninguém quer ficar aqui. Não quero ser leviano, André, nem você, nem ninguém. Nós não vamos ser levianos. Vamos fazer aquilo. Mas tem que investigar. Esse é o papel da polícia. Investigar. Já não está mais na Polícia do Rio. Isso agora está com a Polícia Federal. O julgamento, como tem lá o deputado Brazão, né, Chiquinho Brazão, respondendo, está com o Supremo Tribunal Federal agora, né, o prosseguimento, né, do acompanhamento dessas investigações e possivelmente o julgamento à frente, se assim for. Foi proposta a ação penal contra eles. Não foi proposta, até onde eu sei, ainda não foi proposta a denúncia contra eles. Estão presos preventivamente diante da investigação em curso. Em consequência, volto a dizer, de 2 delações premiadas. Mas delação premiada não é prova. Vai ficar claro. É um indício. É um encaminhamento para ser investigado. Tanto é que o promotor colocou, olha, vamos ver o resultado da delação para ver se ela vai produzir efeitos na execução da pena dos delatores, que foram condenados hoje. Então, isso o promotor deixou claro, espero que a nossa audiência tenha entendido, e eu agora vou tentando aclarar aqui, né, para deixar bem claro para o pessoal.
essa delação, o benefício da delação vai depender do resultado que vier a ser produzido em relação aos mandantes, porque eles podem estar mentindo também. Aí vem questões como nossa audiência levanta. Vivendas da Barra, né, o porteiro que desapareceu, a atuação do Sérgio Moro. Por que Sérgio Moro, como ministro da Justiça, sai do Rio de Janeiro e vai lá para o Vivendas da Barra? Sérgio Moro é uma figura que está passando por muita coisa recentemente na nossa República. Então, está aí o Sérgio Moro também envolvido nisso. Talvez era bom ele ser chamado para prestar um depoimento para esclarecer, né, a atuação dele como ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Bolsonaro. É importante. Acredito que a polícia deva fazer isso. Deve ouvi-lo. Pelo menos ouvi-lo. Tentar compreender o que ele foi fazer, né, diante daquela live que fez o Bolsonaro, se eu não me engano, em Dubai. Estava lá em Dubai e fez de madrugada, né, fez uma live todo nervoso, apavorado, dizendo que estava sendo perseguido, e o Sérgio Moro estava atuando ali. E cadê o porteiro, quando essa turma está dizendo? Então, André, tudo isso precisa ser investigado. Tudo isso. Não pode ficar apenas o papel da investigação, para esclarecer a audiência, André, é do Estado, é da polícia, é do Ministério Público. Cabe ao Estado investigar. Quem tem que fazer a investigação é o Estado. Não é o réu lá, o Rony Lessa, o outro, né, manifestaram lá, né, fizeram a delação deles apontando um caminho, mas tem que verificar se é isso mesmo. Então, esse é o papel das autoridades. A bola, André, agora, nesse caso da Marielle, daqui para frente, a meu modo de ver, está exatamente com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. Está com eles a bola. Não está nem com o Supremo Tribunal Federal ainda. O Supremo Tribunal Federal vai ter depois, quando tiver ação, né, um julgamento, vai ter que fazer lá também um júri, porque vai ter que ser, né, diferente. É um crime de homicídio, né? São 2 homicídios e uma tentativa de homicídio. Então, isso tudo ainda. Então, agora está igualzinho o 8 de janeiro, André, de 2023. A bola agora está com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, que estão responsáveis agora por esse acompanhamento daqui para frente. Então, cabe à sociedade exigir, né, cobrar a resposta para saber quem foram os mandantes. Perfeito, e tem muitos furos. O Wagner Spagnuolo lembrou, né, que o Adriano da Nóbrega foi assassinado de uma maneira muito, muito controversa, né, na Bahia. Mas a gente tem que seguir aqui a nossa pauta também. Folena, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa notícia, na verdade, hoje circulou ali na imprensa, né, a imprensa tradicional, de que estão questionando se Lula tem condições ou não para uma reeleição em 2026. Na verdade, já estão ali tentando cravar que é melhor para que ele não vá, né, tentar uma reeleição. É contigo. André, olha, é o tipo daquela coisa. Vamos jogar para ver se cola. E começa a jogar mesmo. Ver se pega. E a população, Lula já não vai ser mais candidato, Lula está velho, Lula já não está desinteressado. É isso que a classe dominante brasileira está fazendo. Esse é o jogo. Então, infeliz, né, essa matéria que saiu, né, me considero-se infeliz, porque, na verdade, isso teria que ser ouvido do presidente Lula, né? Ele é que tem que manifestar isso. Agora, vem um jornalista, um veículo de comunicação, dizer que Lula não vai mais disputar a eleição sem o Lula se manifestar. Então, eu considero isso, André, uma fake news. É assim que eu vou colocar. Né? Como agora a gente fala, uma mentira. Uma mentira, porque como é que eles vão dizer que o Lula não vai ser candidato em 2026? Só 2 agentes podem dizer que o Lula não vai ser candidato em 2026. Só 2. O próprio Lula, ele manifestar isso, e o seu partido, que pode não dar legenda a ele para disputar. Pode acontecer. Não vai acontecer. Mas então só esses 2 é que podem dizer isso. Então, qualquer outra pessoa que venha dizer, André, isso é muito ruim. Volto a dizer. Antes da eleição, André, agora de 2024, veja, eu e você chegamos a comentar sobre isso. Uma outra oportunidade. Antes do primeiro turno, esse mesmo veículo de comunicação que saiu essa matéria plantou o seguinte, plantou e colheu. Por quê? Estavam já dizendo, antes da eleição, o PT vai perder a eleição. O PT vai perder a eleição de 2024. Pô, como que vai dizer que o PT vai perder a eleição de 2024? Sinceramente,
Isso tem que fazer uma análise de toda uma conjuntura, de todas as condições, mas eles já estavam colocando isso. Quer dizer, eu considero esse tipo de manifestação, essas mentiras plantadas pela mídia, toda hora é isso, André. Toda hora eles vão plantando. Esse, volto a dizer, é o papel da mídia corporativa representando os interesses da classe dominante brasileira contra os interesses da classe trabalhadora, contra os interesses efetivos da classe trabalhadora. Então, eles vão plantando essas mentiras. Então, a pergunta fundamental, André, duvido. Se você agora, como jornalista, ligar lá para o presidente Lula e te atender, Lula, o senhor vai ser candidato? Lula vai dizer, o senhor não vai ser candidato? Ele vai dizer, de onde você tirou isso, minha filha? Você tirou isso de onde? Eu falei isso para alguém? Então é isso, André. Então, eles começam a dizer isso para que colhe no meio da população, no meio dos eleitores de Lula. Isso é uma forma de enfraquecer a candidatura, né? Porque eles sabem que se o presidente Lula for candidato, o presidente Lula vai ganhar a eleição. Ô, André, olha, no Brasil, só perdeu a eleição disputando o cargo de presidente da República só o incompetente do Bolsonaro. Só o incompetente do Bolsonaro. É dificílimo quem está à frente do cargo perder uma reeleição. É dificílimo, André. Então o cara tem que fazer muita coisa errada, como fez o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou 4 anos sem trabalhar, aí quis se recandidatar de novo. Quis se lançar de novo candidato. Era melhor ele não ter se candidatado. Ele ficou 4 anos, André, sem trabalhar. Ao contrário, debochando das pessoas, andando de jet ski. Então, o Bolsonaro, que era normal. Agora o Lula está trabalhando. As condições que são impostas ao presidente Lula para esse mandato são dificílimas, e ele sabia disso. Desde quando ele foi eleito no dia 30 de outubro de 2022, há 2 anos. Por que ele sabia? Sabia das condições todas. O Brasil entrou num golpe, né, que vem desde 2013, numa conspiração internacional, patrocinado pela essa onda neoliberal, golpista, que tem praticado exatamente essas primaveras em diversos lugares do mundo, fizeram no Brasil, afastaram a presidenta Dilma, depois teve a Lava Jato. Então, André, todo esse processo de destruição do Brasil, a ascensão do fascismo patrocinado por essas mentiras da classe dominante brasileira, o antipetismo, tudo isso. O Lula pegou o Brasil sem orçamento e o Lula está, mesmo com todas as dificuldades, tentando governar o Brasil. Está levando o Brasil está avançando. O PIB brasileiro está crescendo, o desemprego diminuiu, a condição salarial tem melhorado, mesmo com todas as dificuldades, com todos os cercos feitos de forma do exterior, por parte do imperialismo norte-americano, que está intervindo no Brasil há muito tempo, como eu falei, e também da classe dominante brasileira que cercou o presidente Lula. Veja, o Lula recebeu o governo sem controle monetário. Quem entregou o Banco Central para o mercado financeiro foi o Bolsonaro. Foram os neoliberais, foi o governo de Bolsonaro. E o Lula, mesmo sem ter o controle monetário do Banco Central, o Lula está aí, vai administrando, vai negociando, vai fazendo o que ele pode. O presidente Lula, inclusive, críticas são feitas, eu, inclusive, faço críticas ao presidente Lula. Mas, veja, ele, para poder governar, ter a tal da governabilidade, como esclarece o Maquiavel no seu manual de governabilidade, o Príncipe, o Lula, exatamente, qual que restou para ele? Tentar compor com a direita, com a centro-direita, porque ele não tem, no campo parlamentar, uma maioria, tem 137 deputados. Veja a votação de ontem do imposto de grandes fortunas, tributação sobre grandes fortunas. 137 deputados, apenas é que votam com o governo. Então, como eu governo? Para eu continuar com o governo, eu tenho que ter um arco de alianças que tem que envolver a direita. Infelizmente, tem que envolver a direita. Nós não gostaríamos que a direita fizesse parte do governo do presidente Lula. Mas, para ter a governabilidade, tem que ser feita. Não foi o presidente Lula que fez esse arcabouço político. André, eu acredito, sinceramente, que vai ter um determinado momento em que o presidente Lula vai se libertar disso, ele vai ser mais contundente, vai se dirigir para a classe trabalhadora como ela espera, de uma forma mais forte, sabe, na defesa mais efetiva. Mas por hora ele está cercado mesmo. Está totalmente cercado, André. Sabe, não é fácil. Veja, se o presidente se mexe muito,
eles têm duas armas, que nós já conhecemos. Nós já conhecemos. Um é o impeachment. Veja, Bolsonaro ficou 4 anos, praticou um montão de crimes contra a Constituição, delitos políticos, não respondeu por um impeachment. Teve mais de 100 pedidos de impeachment. A classe dominante não permitiu. A presidenta Dilma não cometeu nenhum delito, nem político, nem jurídico. Foi impeachmentada. O presidente Lula sabe disso. Já sabia disso quando foi eleito. Além disso, o orçamento, André, o Bolsonaro abriu mão do orçamento. Ele permitiu que o orçamento impositivo fosse implantado. Efetivamente, não fez nenhuma resistência. Então, quem governa o orçamento, quem administra o orçamento é o parlamento hoje, o parlamento controlado pelo Centrão, pela classe dominante mais atrasada do Brasil. Então, veja, olha que mágica que o Lula faz. Então, isso já é um semipresidencialismo informal. Mas se o Lula começa a instigar muito, por dentro da ordem, eles fazem o quê? Aí formaliza esse semipresidencialismo, porque eles têm maioria, infelizmente. Estou falando de um exagero, André. Não estou falando de um exagero, isso é uma realidade. O Lula sabe disso. E ele vai tentando administrar, ele vai se equilibrando. E com isso vai gerando algumas vantagens. Não é aquilo que a gente esperava. Infelizmente, ele não tem base para radicalizar, como deveria ser. Como deve ser um governo, campo democrático, popular e progressista. Mas não tem. Vai fazendo o que pode. E eu já quero colocar, então, por conta dessa dificuldade toda, o fato do Zé Dirceu ter sido, não é, aí sim, de uma maneira muito importante, não é, esse julgamento dele ter sido revisto pelo STF, porque faz parte de tudo isso que você está falando. Eu queria só acrescentar o Zé Dirceu nessa história. André, essa notícia, para mim, foi uma das notícias mais importantes, sabe, dos últimos dias aí. Por quê? Primeiro, né, por meio do Supremo Tribunal Federal, tem que ser dito com clareza. Hoje, todo o país sabe que a Operação Lava Jato foi um instrumento político a favor de interesses estrangeiros e conspiratórios contra o Brasil. Todo mundo sabe isso. Hoje é lugar comum. Que os processos feitos pela Lava Jato, inclusive dito por um juiz que atuou na 13ª Vara Federal de Curitiba, está aí o doutor Apio, dizendo que ele encontrou lá todo um sistema de ilegalidades, um conluio. Não é só aquelas que nós ouvimos, né, daquelas conversas que vieram a público, do lado da Laiol, com o Moro, dos membros da Força Tarefa. Hoje, um juiz que estava ali, naquele gabinete lá do Sérgio Moro, revelou para toda a sociedade brasileira. Inclusive, estavam desviando dinheiro, segundo o doutor Apio. O doutor Apio está dizendo, inclusive, não é só ele, que o ministro Alexandre de Moraes impediu há alguns anos que eles iam transferir aquele dinheiro para uma fundação que era o partido político da Lava Jato. Então, André, por que essa decisão do Zé Dirceu é importantíssima? E que o Supremo Tribunal está fazendo justiça? Porque tudo que aconteceu ali foi ilegal. O devido processo legal não foi respeitado para ninguém. O ministro José Dirceu, ele não foi vítima apenas da Lava Jato, quero lembrar isso. O ministro Zé Dirceu foi a primeira vítima do campo democrático, popular e progressista a partir da eleição do PT, do presidente Lula, em 2003. O mensalão nasce para atacar, atingir o coração e afastar o ministro José Dirceu da Casa Civil da Presidência da República e da articulação política. Fizeram uma CPI, que foi aquele festival dos horrores no primeiro mandato do presidente Lula. Da CPI, que atingiu o ministro José Dirceu, que saiu do ministério, depois foi afastado como deputado federal, cassado. Fizeram uma perseguição implacável com ele durante o mensalão. Todo esse sistema de justiça, que nós chamamos de lawfare hoje, mas lá atrás, depois começou aquele festival mediático no segundo governo do presidente Lula, com um inquérito, aí já um inquérito do mensalão, e não foi só o ministro Zé Dirceu, o ministro Zé Dirceu foi a principal, eles queriam atingir o coração do Zé Dirceu, mas atingiu só o Zé Dirceu não, atingiu o Zé Genuíno, Buxiquem, diversas outras importantes lideranças do Partido dos Trabalhadores. O processo de criminalização e o antipetismo está aí. Isso vem de longe, vem desde 2003 e vai só se agravando.
segundo mandato, aí vem o mandato da presidenta Dilma, começa o julgamento do mensalão. 24 horas, André, de televisionamento nas televisões, incensando exatamente, né, todo um desmonte, uma tentativa de desmonte moral e política do Partido dos Trabalhadores e todas as suas lideranças. Então, André, não satisfeitos com o mensalão, eles partiram, e o processo continuou. Aí veio a Lava Jato, impeachment a presidenta Dilma, continua o processo de antipetismo. Mais desmonte do Partido dos Trabalhadores. Eles queriam fechar, queriam caçar o Partido dos Trabalhadores. A Zé Dirceu, de novo, é condenado pelo Moro. Então, André, esse é o cenário. Não é o cenário de agora. É um cenário que tem mais, André, nós estamos falando de 2003. São 21 anos, não é isso? 2003 a 2013, 21 anos. 21 anos. 21 anos de ataque sistemático contra o Partido dos Trabalhadores. É o tempo que durou a ditadura, Polena. Não, sem contar a ditadura, eu estou falando exatamente... É o mesmo tempo que durou a ditadura. É o mesmo tempo que durou a ditadura. Perfeito, André, perfeito. Então, veja, Andréia, é um massacre. Estou querendo dizer aqui que foi um massacre que fizeram contra o Partido dos Trabalhadores e as suas principais lideranças. Agora, essa decisão do ministro Jones de anular, pela suspeição do Sérgio Moro, ninguém tem dúvida que Sérgio Moro é suspeito, tá? Eu falei hoje, ele foi ministro de Bolsonaro. Ele largou a toga para ser ministro de Bolsonaro. Depois olha como ele foi tentar ser presidente da República, André. Ele deu uma volta do Podemos e foi para a União Brasil. Pratica coisas que não são normais. Vai buscar foro eleitoral, domicílio eleitoral em São Paulo. Ele não conseguiu. Aí foi para o Paraná. A mulher dele vai para São Paulo. Agora disputa no Paraná. Andréia, foi uma justiça que foi feita com o ministro Zé Dirceu. Isso é importante. O retorno dos direitos políticos do ministro José Dirceu. Isso vai ser muito importante para ele e também para toda a geração de 1968. Isso é importante também, isso é emblemático. E também, né, o ministro Zé Dirceu, agora com a sua experiência, tem muito a ajudar ainda o Brasil. Como ele disse, ele espera ter mais 12 anos, eu ouvi um dia desse ele falar sobre isso, mais 12 anos de vida pública. Então, que ele tenha essa força e possa nos ajudar. Agora, André, o ponto que eu queria destacar, né, depois disso, é dizer o seguinte: o ministro Gilmar Mendes, ao trazer de volta a Lava Jato para o cenário, nos possibilita, né, falar da Lava Jato e cobrar também. André, o que aconteceu com a Lava Jato até agora? A Força-Tarefa está respondendo a algum processo, alguma investigação criminal? Está aí o ministro Salomão fez levantamentos no Conselho J, ele tem informações seríssimas no relatório que ele apresentou. Estão respondendo administrativamente, de forma eficaz, no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça? Há alguma ação penal ou investigação criminal contra esses caras? Ou seja, estão deixando passar o tempo. Para quê? Para que prescreva. Na verdade, é isso. É uma proteção. A Lava Jato tem uma proteção que não é apenas aqui no Brasil, é mais do que no Brasil. É uma proteção que vem de fora. Já está confirmado o livro, os depoimentos, tudo que já foi apurado, né, da influência do Departamento de Justiça americano no sistema judicial brasileiro. Eu assisti há 2 semanas o lançamento do livro do juiz Apio na Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, em que ele falou que em 2007, 2008, ele foi convidado a fazer um curso no Departamento de Justiça norte-americano. Ele falou isso. Ou seja, diversos juízes brasileiros são convidados a fazerem cursos, como fez o Moro, como fez o Dallagnol. Ou seja, eles vão fazendo uma doutrinação para os interesses estrangeiros para demolir com qualquer projeto de soberano de desenvolvimento no Brasil. Então, André, por diversas vezes aqui no 247, em outros lugares, já escrevi, várias outras pessoas também fazem isso sistematicamente, advogados, juristas, políticos, pedimos uma CPI da Lava Jato, André. Isso é o mínimo que deveria ter, o mínimo.
para se fazer uma análise, pelo menos política, jurídica, do que foi a Operação Lava Jato, que destruiu, Andréia, com a indústria, com a Petrobras, que é a principal empresa brasileira, com todo o sistema de engenharia brasileiro, gerou milhares de desempregados no Brasil, prejuízos tributários gigantescos. E é isso, vai ficar por isso mesmo? Essas pessoas não só causaram mal àquelas pessoas que eles perseguiram politicamente, utilizando o aparelho de justiça, como causaram mal a todo um país. A todo um país. Desde a ordem política, a ordem econômica e social. E social. Ô, Andréia, no estado do Rio de Janeiro, a indústria naval foi fechada por causa da Lava Jato. No estado do Rio de Janeiro, diversos metalúrgicos que têm uma condição salarial melhor, é uma categoria que tem uma condição salarial melhor que muitas categorias, que são técnicos especializados, profissionais gabaritados, ficaram desempregados, André. Estão desempregados até hoje. Quem é responsável por isso, André? Um dos grandes responsáveis, são muitos, mas é a Lava Jato. Então isso tudo tem que ser julgado, isso tudo tem que ser analisado. Tem que ser analisado, independente do mal que eles causaram às pessoas, que também deve ser reparado, como causou o ministro Zé Dirceu. Está aí, né, o Henrique Pisolato, né, um injustiçado que vem desde o mensalão. O Henrique está aí na luta. O Henrique tem uma pena. Semana passada eu debati com ele no Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, no lançamento do comentário feito pelo Silvio Tendler, para o Henrique, homenageando o Henrique. Nós debatemos lá no C. Fiquei impressionado. Ele tem uma pena perpétua. Ele está condenado perpetuamente. O promotor falou agora aí que o Rony Lessa vai cumprir por 30 anos. Os 79 anos de condenação dele. Mas o Henrique Pisolato, o mensalão, impôs a ele uma pena, que eu diria perpétua, a ele e a esposa dele. Estão com o patrimônio todo bloqueado, não tem direito a viver com tranquilidade. Um homem que lutou e foi criada uma fraude em torno dele, no caso do Visanet, no Banco do Brasil, que nem era uma empresa pública. Nem era uma empresa pública. Mas o Joaquim Barbosa, que está lá em Miami, eu acho que é isso a última vez que eu vi, que ele estava morando fora do Brasil, ou aqui no Brasil, não importa. Né? Ele não teve nenhum... Sinceramente, ele deve hoje botar a mão na cabeça dele, se espera. Não teve nenhum respeito. Ele não teve, como o juiz relatou do caso do mensalão, ele não teve nenhum respeito aos réus do mensalão. O juiz tem que respeitar o réu. Por pior que seja o réu, por mais assassino que seja, o papel de um juiz é tripudiar do réu. E o Joaquim Barbosa tripudiou de todos os réus do mensalão. Ele foi desrespeitoso, ele não atuou como juiz. Ele parecia as origens dele, do Ministério Público. A origem dele é do Ministério Público Federal. Então ele atuava ali não como juiz, mas como promotor. Só podia ser tripudiando réu. O papel de juiz não é tripudiar ninguém. O papel de um juiz é atuar com imparcialidade, com tranquilidade, com respeito. Ouvir, ler, examinar as provas e, ao final, chegar a uma conclusão. E acabou. Mas não foi isso que o Joaquim Barbosa fez. Pois é. Flena, infelizmente, deu nosso horário, acredita? Foi tão rápido hoje. Eu queria agradecer a Ana Colina, que mandou aqui um superchat para a gente, e ela disse, com todo respeito ao doutor Jorge, se todos entendessem o que foi a Lava Jato, o antipetismo já teria morrido. Só nós da esquerda reconhecemos a injustiça. O resto sequer viu que estava na Vaza Jato. E com a sua fala, a gente só implementa que teve também o mensalão, que esse é o cerne, né, dessa perseguição e do antipetismo, né, infelizmente. Flena, fica um convite para você voltar. Agradeço demais e passo para você se despedir. Não, André, quero agradecer a você aí o convite. Hoje, num dia, né, por um lado, é um dia de justiça, parte dessa justiça, mas também não é um dia de felicidade. Não dá para comemorar, né, essa condenação. E nem tudo que passa, né? Realmente nós estamos vivendo um momento difícil, mas a resistência existe, André. Tá aí. Estamos resistindo diariamente. Perfeito. Falei, depois dá uma lida, que tem muitos comentários para você. Não deu tempo de ler todos, mas vai lá para o chat, dá uma lida também. E peço para vocês continuarem com a nossa programação. 22 horas já começou. Até logo, gente. Tchau, tchau. Até mais, Solena. Beijo. Até mais. Nada, André. Obrigado. Tchau, tchau.